Estamos no nosso programa Um Fato e Duas Visões. Este aqui é um programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. A nossa convidada de hoje é a professora Fátima Regina. Tudo bom, Fátima? Tudo bem, você como vai? Tudo É um em prazer ordem. estar aqui com vocês. Eu espero colaborar um pouco com essa prática que a gente tem tido dentro das nossas escolas. Obrigada. E aqui comigo a professora Neide Noffes, da Faculdade de Educação, que está sempre junto. Sempre junto, né? né? Nós somos aqui as Bem-vindos ao apresentadoras. programa. Fátima, como é que anda a questão da violência nas nossas escolas? Bem, a questão da violência na escola, eu acho que assim, é um grupo muito grande, né, de comportamentos, enfim, que acho que a gente precisaria delimitar um pouco pelo nosso tempo aqui. Eu gostaria de enfatizar tanto a questão da violência à escola, como a violência da escola, né? Okay. Então, como é que a mídia tem visto, né, como é que chega para a população, enfim, essa questão da violência? Deixa eu te só perguntar assim, você acha necessário que a gente defina a escola como particular ou pública, ou você acha que é indiferente? É indiferente. Ah, legal, obrigada. Tá? Então a gente tem transitado, acho que pelas duas redes, e acho que a gente tem constatado problemas muito parecidos, né? Uhum. Então veja, acho que quando chega para a mídia, a gente chega quando um professor é agredido, ou quando uma escola é agredida também, os espaços físicos da escola são agredidos, ou ainda quando acontece, como nos Estados Unidos, que há uma catástrofe de um aluno ou ex-aluno, enfim, né, atirar contra os colegas. O que geralmente, como é que isso tem sido analisado? Quando é o aluno que agride o professor, é um problema do aluno. Quando a escola é agredida, em geral tem sido aumentada a segurança física da escola. Portão mais alto, grade nas janelas, né? E quando, como aconteceu nos Estados Unidos, essa agressão toda em relação aos colegas, a ênfase é no porte de arma. E não, na verdade, na história, enfim, dessas pessoas, né? A psicologia tem produzido conhecimento que mostra, né, cientificamente, que este tipo de ação pode ser um efeito colateral da história dessas pessoas, né? E da história dessas pessoas num diálogo com a situação da escola e da sociedade como um todo. Isso. Então, veja, na verdade, se a gente vai olhar agora, então, essa violência à escola, a gente precisa olhar um pouquinho para ver se não existe aí a violência, né, da escola, né? E que muitas vezes a gente vê que são em pequenas ações que vão passando despercebido. Sempre existe aquele aluno que, na verdade, a professora oferece mais condições para ele, de situação de aprendizagem, acadêmica ou social, e muitas vezes também uma sensibilidade ao reconhecimento daquilo que esse aluno faz. Isto não é partilhado com todos, isto é muito frequente. Você acha que isso é possível de evitar? Assim? A gente tem preferências, né? Então, mãe gosta de dizer gosto de todos os filhos igual, mas não é assim tão simples. Veja, acho que o professor é um educador. Claro que a gente pode ter preferências, mas a gente tem que estar muito atento a isso, né? Então, veja, muitas vezes, por exemplo, o laboratório, o LAPREV, lá da UFSCar, tem estudos interessantes a respeito de crianças que sofrem violência doméstica e a relação deles com a escola. Então, uma das pesquisas que eles já fizeram é assim, essas crianças que sofrem violência doméstica passam um teste de aprendizagem, enfim, o desempenho acadêmico, e elas não apresentam uma diferença daquelas crianças que não sofrem violência doméstica. No entanto, quando se passa um teste semelhante ao que o professor vê desse desempenho, eles acreditam que o desempenho dessas crianças seja inferior. Os professores? Os professores, né? Então, veja, isso é uma pesquisa, tem lá, dado científico bonitinho e tal. Então, veja, o que acontece com isso? A gente vai lá para a profecia autorrealizadora, né? Então, acho que o professor tem que estar atento a isso. Tem também, né, você falando, lembra de algumas teorias, de algumas também referências de pesquisa que a gente tem,
que dizem o seguinte, a violência ocorre, mas o professor também sofreu violência Claro. na história dele. Então, a história do aluno, às vezes, ou melhor, a história do professor se identifica com o aluno ou ele quer corrigir a história desse aluno. Então, pensamos assim, como você vai lidar? Porque nós somos responsáveis pelos alunos, Claro, porém, claro. os próprios professores já sofreram. Isso. Né? E tem uma outra questão que eu quero engatar duas, para você depois me ajudar a pensar. Fala violência, hoje falam assim, bullying. O bullying é uma violência? A violência pode ser transformada em bullying? Então, eu acredito que sim. Né? E eu acho que entraria num segundo nível que eu chamaria, talvez, de humilhação social. Né? Então, não sei até que ponto começa o bullying, né? Mas a gente percebe que muitas vezes, Neide, há brincadeiras, inclusive do parte do professor, em relação a uma criança, que na verdade a criança fica extremamente constrangida. Ou então, se fala perto desta criança questões relativas ao desempenho dela, né? Que a gente imagina que ela não esteja ouvindo, ela está lá. Né? É uma prática muito comum e que o professor, na verdade, não se dá conta. Né? Às vezes, esta brincadeira com a criança, muitas vezes, pode ter, sim, uma característica de bullying. Né? Acho que vai depender muito da história dessa criança, dessa relação dele com o professor ou mesmo com o colega. Né? Então, às vezes, um apelido, né, pode ser. Né? Eu fui psicólogo escolar durante muitos anos e nós tínhamos uma prática, na verdade. Antes do bullying, né, dessa terminologia entrar em moda, nós tínhamos uma prática, a gente não apelidava ninguém. Então, chamávamos todos pelo nome. Né? E a gente estava já trabalhando contra isso, né? Apesar de não estar ainda no CEMODA. Né? Você sabe que o mês passado, por causa do bullying, lá em Botucatu, né, foi a primeira experiência, pelo menos que eu tive conhecimento também, de uma pessoa que sofreu bullying, entrou com processo jurídico e fez a pessoa, a líder do grupo que promoveu esse bullying, difamando um pouco essa pessoa, pagar na justiça R$3.000. É a primeira vez, quer dizer, quer dizer, tem essa articulação entre o jurídico, as pessoas hoje estão buscando os seus direitos no jurídico, pagando, né? Pagando. Que é um e a horror, pergunta né? a pergunta seria assim, que me fez refletir. Chegou no jurídico, mas o que poderia ter sido feito, né? Claro. Será que o dinheiro, será que essa punição, ter que pagar, vai ajudar alguma coisa a modificar essa situação? Claro, claro que não. Fala, né? Então, depende se o que liderou o bullying for uma pessoa que o dinheiro absolutamente não seja relevante para ele, ele vai continuar se comportando dessa forma, né? Porque ele não tem a clareza, provavelmente, do sofrimento do outro. Sim. Né? E talvez outros colegas achem interessante, engraçadinho, e isso vai se manter. Né? Então, acho que aí depois a gente pode entrar um pouco na questão de possíveis alternativas. Né? Acho que esses são dois pontos. Um terceiro ponto, que é muito frequente, e acho que é da nossa cultura, né? É a questão da punição. Então, existem diferentes níveis de punição, mas a gente vê isso acontecer com criança bem pequenininha. Né? Ou seja, como é que é essa punição? Tira da criança uma atividade que é prazerosa para a criança, por exemplo, não vai participar do recreio, não vai jogar, etc. E muitas vezes a criança não tem clareza do que ela deveria ter feito. Né? Acho que a questão da punição, e veja, a gente tem no nosso curso um semestre onde a gente só discute isso. Né? Quer dizer, qual é o problema que a gente vê da punição? A punição, em termos práticos, né, ela não acaba com aquele comportamento punido, ela suprime. Porque aquele comportamento que está sendo punido, de alguma forma, tem alguma coisa no ambiente que propicia que ele ocorra. Acho que é legal dizer o que é o ato de suprimir. Tá, eu vou então, na verdade, é o seguinte, um comportamento que é punido, ele momentaneamente fica sob o efeito dessa punição. No entanto, o ambiente está lá propiciando que ele se comporte dessa mesma forma. Passado um tempo, este efeito da punição, eu vou chamar assim de esquece. Esse medo, intimidação, né? E ele volta a se comportar dessa forma. Né? Se eu pegar um exemplo do nosso dia a dia, a gente passa por um semáforo lá pelo radar,
multa. Só que o que nos faz passar com maior velocidade no radar, né, é provavelmente uma outra necessidade que a gente tenha. Então, depois de um tempinho que a gente passa no radar, não é multado, não é multado, não é multado. Um dia tem um problema qualquer, lá vai a multa de novo. Então, o que acontece? Houve simplesmente uma supressão. A supressão é uma parada temporária, o comportamento para um momento, mas ele volta. Porque as condições que fazem com que esse comportamento ocorra estão lá. Se a gente não quer que esse comportamento ocorra, porque ele tem X possibilidades, enfim, a gente tem que trabalhar um pouco com as condições que a gente oferece para ele. Isso não é feito. E nós aí temos um outro problema, né? O comportamento voltando, né? Ele é interpretado como, tá vendo? Olha, essa criança tem um problema. Porque apesar de ser castigado, ele volta a se comportar desse jeito. Né? E é vamos dizer, é uma característica humana. Isto. Né? É. E que, eventualmente, inclusive, a gente aprende a burlar a punição. Claro. A gente sabe como ela chega, a gente descobre como vai fazer. Isso né? é uma outra implicação, né? Que, na verdade, é um segundo efeito da punição. Quer dizer, o indivíduo que foi punido, ele passa a se comportar para evitar outras punições, que a gente chama aí de fuga ou de esquiva, né? Então, uma criança que foi punida por uma situação X, ela vai tentar se comportar de formas que essa punição não ocorra mais. Ou mesmo no farol, né? Eu venho correndo o tempo todo, eu paro um pouco antes, que eu aprendo qual é o limite que o radar pega. Claro. Passo devagar no radar e saio correndo de novo. Ou então, uma criança, num determinado momento durante a aula, ele silencia, né? Não porque aquele silêncio pode fazer com que ele tenha um desempenho melhor, mas ele silencia porque se ele falar, ele vai levar bronca. Ou seja, o professor vira as costas e o que acontece? A classe pega fogo. Né? Então, esse é um problema que a gente tem da punição. Eu né? queria explorar um pouquinho mais uma coisa que você falou, para mim também bateu muito, que é o seguinte, nós teríamos que explicar mais o que se pode fazer. Muito mais do que eu sempre discuti, quer dizer, o uso da negativa. Por exemplo, não pise na grama. Eu acho um absurdo, porque eu teria que colocar por onde eu ando. Claro. Se eu não piso na grama, então por onde eu ando? Então a criança pisar na rua? Exatamente, vou andar na rua, vou andar na calçada, vou andar. Então, assim, quer dizer, mostrar para as crianças, os adultos, as possibilidades e não as proibições, porque as proibições acabam chamando mais atenção do que as possibilidades. E às vezes eu trabalhando com crianças e jovens, dizem assim, bom, enfim, o que eu posso fazer, hein? Parece que eu não posso nada. É isso. O que eu vou fazer? É isso, quer dizer, você não deve fazer tal coisa. É, tá bom, a criança para. Então para. Agora, o que a gente quer é isso, uma criança parada, dócil, né, obediente. Não é isso que a gente quer. Né? Às vezes quer. Muito Ou raramente. acredita que queira, né? Porque se a criança fica parada, dá medo. Exatamente. Então, na verdade, acho que o que é necessário é ensinar para a criança, ou dar condições para que ela haja de acordo com aquele objetivo que a gente tem, acadêmico ou social, não importa. Né? Então, acho que são esses 4 aspectos, né, que eu chamaria aí da marginalização ou do tratamento que é diferente. E, às vezes, Márcia, ele é muito forte. Quer dizer, isto controla muito o professor. Mais como, às vezes, um ser humano que está identificando um determinado problema, ou que ele acha que está identificando, do que, na verdade, um educador. Né? Qual a pista que você dá, por exemplo, porque as mães, né, normalmente usam muitas punições. Eu vou te impedir, você não vai na escola, você guarda o tablet, vai ficar sem usar, enfim. Tem uma proibição. Quando visse um erro, um fato que a mãe teve assim, como a mãe poderia lidar se não proibindo? Tem alguma pista? Então, acho que aí a gente precisa observar, né, e oferecer outras condições. Né? Estou falando do ponto de vista de quem está dentro da escola. Sim. Né? Eu posso, acho que já ir um pouquinho para aí, Neide. O que a gente já fez no nosso dia a dia, né? Enquanto ou psicólogo escolar, enquanto eu fui, ou agora, enquanto supervisora de estágio. A gente já teve 3 situações de estágio onde a gente formou grupo de pais. Tá. Né? E foi interessante porque uma das escolas a gente formou um grupo de pais justamente para o grupo de pais
poder controlar a coerção que existia na escola, sem que a gente discutisse isso diretamente, porque a escola tinha um dos profissionais que acreditava que tinha que punir. Então, o que nós precisamos fazer? Reunião com os pais para discutir questões de educação, e nós tínhamos uma regra: não discutiremos nada de problemas da escola. Ah, por que a escola não alfabetiza? Vamos discutir com a escola. Ah, o meu filho apareceu mordido. Discuta com a escola. Ah, como é que eu faço com... Aí a gente discutia, enfim, né, questões ligadas à educação. E foi muito interessante porque o nosso grande objetivo era mostrar para o pai alternativas à punição, né? Porque o pai tem aquela visão de que, quando a gente fala que o limite é importante, para eles o limite é punir. E não que muitas vezes o limite é deixar a regra clara e o pai mesmo seguir a regra, né? Então, esse pequeno detalhe, né? Ah, o meu filho não dorme na hora certa. Tá bom, a que horas você chega em casa? Ah, às vezes eu chego às 9, às vezes eu chego às 10, eu chego às 11, né? E daí, eu vou assistir televisão, ele quer conversar comigo bem. Essa criança não vai dormir às 8 nunca, né? Então, vamos mudar a regra, certo? Então, nós vamos combinar que talvez essa criança vá dormir sim às 11, mas não vá punir a criança porque ela não dorme às 8, né? Então, foi interessante, por exemplo, nesse grupo que a gente fez numa escola de educação infantil, alguns anos atrás, a gente foi formando um grupo de pais que discutia educação. E foi interessante, a gente fez isso durante 2 anos. No final dessa formação de pais, a gente só aprendia com eles, porque eles mesmos davam alternativas de uns para os outros, né? Então, às vezes essa é a alternativa. Eu tive uma... E era uma escola particular? É como uma curiosidade? Não, pública. É uma escola pública. Uma EMEI. E proposta a partir da própria direção? Não, foi proposta nossa. Porque você está falando de uma coisa importante em relação, eu estou ampliando, né, em relação a lidar com a violência da escola, na escola, para a escola, que é, de alguma forma, uma cumplicidade e uma cooperação entre os pais e a escola. Exato. Então, a gente foi um pouco por aí, né? Quer dizer, na medida em que a gente foi discutindo mais claramente as questões da punição e eles foram entendendo as implicações, foi muito bonito, porque eles começaram a buscar alternativas. Então, a gente discutia alternativas a cada 15 dias durante 2 anos, né? E foi interessante porque o que eu notava é que, especificamente essa EMEI, e muitas escolas, isso acontece com muitas escolas, às vezes essa questão do pai estar muito próximo é uma ameaça, porque o pai geralmente se aproxima para fazer alguma queixa. Assim como muitas vezes a escola só manda recado para o pai com alguma queixa. E foi legal, acho que essa experiência que a gente teve, porque eles passaram, de fato, a ser cúmplices, como você está dizendo, né? Eles passaram a entender algumas posições da escola, mesmo que a gente falasse que nós estamos tocando no assunto da escola, e a escola a gente usava o espaço da escola nos sábados. Então, eles passaram, inclusive, a frequentar mais aquele espaço, né? Então, acho que foi uma experiência interessante, acho que esse foi uma experiência, e outra foi em Barueri. Era uma ONG que, na verdade, colocava problemas relacionados à punição para os pais. Era bem na periferia de Barueri. E os pais falavam, não, vocês estão sendo liberais demais, estão sendo anarquistas e tal. Aí a ONG falou, pelo amor de Deus, vem aqui, ajuda a gente a discutir isso com os pais. E foi interessante porque quando a gente passou a fazer essas reuniões com os pais, eles disseram, então vocês também acham, não é só a ONG. Por quê? Era uma ONG que tinha uma posição contra castigo, contra punição, mas a escola onde as crianças estudavam eram favoráveis ao castigo. Então, acho que essa é uma questão que é séria, né? E a nossa cultura é uma cultura punitiva, né? Mas a violência, às vezes, ela vem transvertida de cuidados, não é? Do tipo, eu queria te perguntar um pouco, eu me lembro de um texto que eu li a respeito de violência, que é, por exemplo, põe o casaco. Mas eu não estou com calor, mãe. Eu não estou com frio. Não, mas põe o casaco porque está frio. Mãe, mas eu estou com calor. Não, põe o casaco e enfia o casaco na criança. Né? É um cuidado. Mas pode ser uma violência. Então, quer dizer, o que acontece aí? Na verdade, a mãe está impondo para esta criança
que ela se comporte de acordo com o que a mãe espera, né? Eu poderia quase que chamar que isso é uma coação. Principalmente se você não puser o casaco, vai ficar doente, parará, parará. Então, Não na sai verdade, daqui, não vai sair de casa. também, aí pior ainda, É. né? Porque às vezes ela pode descrever uma consequência decorrente de não usar o casaco. É uma coisa. Outra coisa assim, se não usar o casaco, vai para o quarto. É alguma coisa que ela mesma planeja essa consequência. Então é pior ainda. Então pode sim, Márcia, né? Quer dizer, se ele está de alguma forma coagindo, mesma coisa o professor, né? Então, se você não fizer a lição, você vai ficar aqui na hora do recreio. Aparentemente, ele está preocupado com a aprendizagem do menino, só que está coagindo, né? Então, acho que esse dia a dia, na verdade, eu acho que vai formando uma criança, né, que é, de uma certa forma, marginalizada, né? Mas, assim, isso é muito pequeno, não aparece no dia a dia, porque, às vezes, o professor não tem, às vezes não, acho que o professor não tem esta clareza, né? E daí vem a pergunta, o que a gente faz? Né? Então, acho que aí tem muito a ver com o que você faz, né? De que Certo. é mesmo a formação do professor. A formação do professor. Né? Não, e acho também que, assim, por exemplo, os pais... pais, a pergunta que os pais às vezes nos fazem, eu tenho meus filhos, eu aprendo a ser pai no processo. Então, eu aprendo a lidar com o bebê, eu aprendo a ser pai de bebê lidando com o bebê. Claro, quer dizer, ele não teve Ele uma... acaba dizendo que ele não precisa necessariamente um olhar educativo, porque ele se ensina, né? Então, eu acho interessante essas propostas de revisão, porque às vezes as escolas usam os pais só para fazer limpeza, mutirão, disso, mutirão daquilo, a manutenção, como se o prédio, para ser mantido, fosse mais importante do que a manutenção das relações humanas. Exatamente. Eu acho que é importante o seu trabalho na medida que você deixa isso explicitado. Isso, né? E às vezes, agora você está me lembrando de um trabalho que a gente fez uma vez, que era também para atingir o pai. Era uma escola que, assim, tinha uma classe que a professora achava que era uma classe de rebeldes. O que a gente podia fazer com a rebeldia daquelas crianças? Bem, o que acontece? Toca o sinal, ninguém vai para o sinal. Professor com carinho, né, o filme. Bem, aí, vamos lá observar o que acontece com essas crianças. Bem, pus estagiário no pátio e pus estagiário na sala dos professores. No pátio, tocava o sinal, eles iam para a fila. Mas, na sala dos professores, eles ainda não tinham terminado aquele papinho que eles tinham começado. Até terminar o papinho, as crianças tinham desistido de ficar na fila. Iam brincar de novo. Quando o professor chegava, ele não tinha esta clareza, né? Bem, aí o que nós fizemos? E essa escola, os pais também achavam que as crianças eram rebeldes. Então a gente começou a fazer uma brincadeira, inicialmente, com um comportamento que era o mais rudimentar. Todas as crianças dessa classe sabiam andar. Não tinha nenhuma criança com algum tipo de deficiência motora. Nós fizemos uma brincadeira. Olha, quando tocar o sinal, né, vocês vêm para a fila e a professora põe um carimbinho na mão deles, carimbinho que a gente dava, e de quem estava na fila. Bem, e dentro da sala dos professores, tocou o sinal, o estagiário falava, olha, professora, então vamos para lá para ver se eles estão na fila? Bem, aparentemente uma coisa rudimentar. Só que eles entravam na sala e daí eles ganhavam um botãozinho. Aí a gente discutia com a diretora que ela tinha que entrar na sala depois do recreio para perguntar por que eles tinham ganho aquele botão, né? Por que eu fiz isso? Eles precisavam começar a descrever algo que eles fizeram que valeu a pena, mesmo que fosse um comportamento o mais rudimentar possível. Bem, no dia seguinte, nossa surpresa, todos eles voltaram com o botãozinho. Aí eles falaram, isso aqui precisa grudar mais e tal, a minha mãe queria saber por que eu ganhei e tal. E essa brincadeira foi continuando. Bem, aparentemente muito rudimentar. Só que qual é o efeito disso? No final da semana, na sexta-feira, a gente mandou uns certificadinhos para casa, dizendo, então assim tinha menção ouro, prata e bronze, porque uns não foram para a fila no primeiro dia, então ficaram com menos pontuação, enfim. A brincadeira era essa. Na segunda-feira eles voltaram, olha, a minha mãe colocou num quadro, olha, a minha mãe colocou não sei onde, era um certificadinho simples,
né? E a brincadeira foi indo até que, depois de um mês, a gente ofereceu medalhas para eles. E aí foi emocionante. Chegou um pai e falou, olha, meu filho é elevado, a gente sabe e tal, mas ele nunca roubou nada. E eu vim aqui para entregar essa medalha, porque acho que ele roubou essa medalha de alguém. Nossa, acreditou. E a escola falou, não, ele não roubou a medalha de ninguém, ele ganhou. Então, uma simples medalha mudou a relação. O pai saiu chorando da escola, né? Então, veja que esta brincadeira que a gente fez inicial, tão simples, né, foi mexendo com essas relações, porque os pais passaram aí para a escola para saber o que estava acontecendo. Então, né? professora, Aí. e o nosso tempo corre, e nós precisamos ganhar um botãozinho no final. Eu queria que você falasse assim, um pouco sucintamente, para a gente ir fechando o nosso programa, a gente tem 1 minuto, o que você aconselharia à escola ou os pais, o que você preferia a respeito de lidar com a violência? Então, o que a gente tem feito, e é um trabalho que é um desafio, né? Porque muitas vezes a cultura da escola é esta, e é difícil a gente estar interferindo, mas o que a gente tem feito, Márcia, a gente às vezes precisa ampliar a observação do professor, porque ele acredita que aquela criança não muda, a não ser com punição. Então, muitas vezes a gente coloca um estagiário, né, para propiciar uma mudança nesta criança, com uma outra forma de ação, para que o professor possa perceber. Né? Então, o que a gente tem feito é isso. O discurso só com a escola tem se mostrado muito pouco efetivo. Né? Pode ter, sim, a discussão com a escola, que é, na verdade, um trabalho com os professores em serviço. Mas isso não garante. Se eu fosse resumir o que você falou, eu diria que a gente precisa ser capaz de mudar o olhar. Né? Exatamente. No sentido de ampliá-lo. Exatamente. Você quer se despedir do nosso público? Bem, então, eu agradeço o convite de vocês, né? Acho que esse é um assunto que me fascina e eu ficaria aqui dias conversando, não sei quanta gente contribuir. O máximo que nós podemos dizer assim, é contar com o seu compromisso de retornar. Vai ser um prazer, né? Vai ser um prazer. Até mais, muito obrigada. Até mais.